Bom dia, verdeiros! Estou experimentando aqui um chapéu, porque eu vou para a área externa e aí eu quero me proteger um pouquinho mais do sol. Embora eu tenha gostado mais desse, só que ele cobre muito o rosto. E aí, como eu vou estar conversando com vocês, não vai ser muito legal. Aí eu vou colocar esse pretinho aqui, que dá para proteger aqui e conversar também com vocês, porque eu recebi uma missão e vocês vão fazer parte desse processo. Como é que vocês estão? Espero que em Cristo Jesus vocês estejam bem e ainda que não esteja, creia que com Jesus tudo é possível. Aquilo que nós temos dúvidas, aquilo que nós estamos cansados de fazer e nada a gente vê resultado, coloque diante do Senhor. E vamos aqui para a área externa, que eu quero mostrar para vocês a missão que eu recebi. E já vou deixando dicas aqui para que você também consiga resolver esse problema. Vamos lá? E qual foi a minha missão? Olha só. Ressuscitar essa rosa do deserto. Gente, é uma rosa do deserto. O que aconteceu aqui para ela ter chegado a esse ponto? Excesso de rega. Eu já comentei em alguns outros vídeos que o que faz a gente matar uma planta é o excesso de água do que a falta. Principalmente quando essa planta ela é de um ambiente extremamente seco. E aí a gente vai analisar vários problemas. Se já estiver acontecendo aí na sua casa, no seu jardim, você já fica de olho e já pega essas dicas que é para você já cuidar dessa planta e ter uma linda planta aí sempre florescendo. Vamos lá. A gente já observou aqui que o que fez ela chegar nesse estado foi o excesso de rega. Ambiente mais sombreado, porque ela é uma planta de sol, ela gosta de bastante sol, de um substrato bem seco. E a outra coisa, vaso. O tamanho do vaso está pequeno, até porque, ó, já está saindo aqui raízes pelo fundo do vaso. Uma outra coisa, aqui dentro já não tem substrato. Tem algumas pedrinhas de carvão aqui, mas se eu tirar aqui, eu vou já tirar, vou mostrar para vocês que aqui dentro só está somente a raiz da planta, ou seja, ela está se alimentando dela mesma, o que está prejudicando mais ainda. Então, rosa do deserto, ela é de um ambiente árido, já diz, né? Deserto. E o deserto é o quê? Um lugar onde tem escassez de água. Mas ela é uma planta que ela sobrevive muito bem e está adaptada para passar por esses processos. Vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Ó. Baixei 2 vídeos lá do Instagram de alguém que postou, né? Eu achei interessante trazer para a gente complementar com esse vídeo, porque é assim que ela fica no seu ambiente natural, no seu habitat natural. Olha só como é que ela fica, extremamente linda. Então, quando a gente traz uma rosa do deserto para nossa casa, para o nosso jardim, a gente precisa compreender como é que ela vive no seu habitat natural. Então, a gente vai precisar ir em busca de informações para que, quando ela estiver lá na minha casa, lá no meu jardim, eu vou oferecer para ela um ambiente mais ou menos parecido com o que ela vive de forma naturalmente. É isso que eu preciso dar para minhas plantas e assim a gente vai compreendendo cada situação de cada planta. Então, olha só, vamos assistir esses 2 vídeos aqui rapidinho. Você cuida da sua rosa do deserto no vasinho? Olha como ela vive na natureza. Esse barrigão gigante não é enfeite, é caixa d'água. No meio desse deserto de pedra fervendo, ela guarda cada gota para sobreviver meses sem chuva. E já reparou que ela está estourando de flor rosa, mas sem uma folha verde? Isso é a inteligência da natureza. No auge do calorão, ela derruba a folhagem para não perder água para o sol e usa a energia guardada no tronco só para abrir as flores.
interessante, né? Eu super amei esses vídeos e vocês viram como elas ficam no local, tem pedras nesse ambiente e elas sobrevivem muito bem, elas se adaptam muito bem, elas ficam lindas, florescem. Imagina você passar, de repente você tá viajando e passar por um local desse, dá vontade de ir lá e pegar todas, né, e levar para casa. Mas não adianta levar para casa se a gente não sabe cuidar. Então a gente precisa primeiro buscar informações em relação a essa planta para a gente não ficar só matando as nossas plantas por falta de conhecimento. Não é uma questão de experiência, ou então de... Tem gente que fala até, né? Ah, eu não tenho dedo verde, eu tenho dedo podre, enfim. Mas cuidar de planta não tem mistério. É só mesmo a gente ter interesse para buscar informação e aí a gente vai aprendendo aos poucos. Como eu sempre falo, começa pouquinho, começa com poucas plantas, até você estar realmente mais acostumado com esse ambiente e aí você desenrola tudo muito bem. Agora eu vou tentar tirar ela daqui do vaso sem precisar quebrar esse vaso. Eu acredito que não seja o caso. Mas eu vou primeiro, vou já mostrar o material que eu vou trabalhar com ela. Vou tirar aqui para facilitar. E aí a gente vai fazendo isso aqui. Vai girando, não foi muito preciso, ó. Olha só. Deixa eu tirar aqui. Ela tem esse pouquinho aqui, ó. Tá vendo esse substrato solto? Aliás, essa terra, né? Solta. Excesso de rega, como eu falei pra vocês. Ela não tá nem grudada na raiz. Tá saindo facilmente de tanta água que tinha aqui. Deixa cair aqui. Aqui são as raízes. Eu falei pra vocês que eu recebi uma missão. É do vizinho aqui do lado. Eles têm um restaurante, tem várias plantas aqui. E aí, como ele observou que eu sempre tô aqui no jardim cuidando de plantas, já sabe, né, que eu entendo um pouquinho de planta, eu digo um pouquinho, porque a gente precisa aprender e em busca de conhecimento cada vez mais. Então ele pediu para que eu tentasse recuperar essa planta. E quando chegar no tempo de eu devolvê-la, eu também vou gravar o vídeo para mostrar para vocês como foi que ficou a rosa do deserto. A gente tem aqui serrapilheira. Isso aqui não falta de jeito nenhum nas minhas plantas. Aqui eu já tenho pouco misturado. Tenho terra, tenho areia. Essa areia aqui não pode ser areia de praia, tá? Se de repente você mora aí numa área de praia, a areia de praia não entra para a gente estar fazendo substrato para as nossas plantas devido ao sal, devido também ser um local de muita passagem, tanto de humano como de animais. Pode conter aí, de repente, até xixi de animais, de seres humanos, então não é legal. A não ser que você more próximo de praia de água doce, a gente poderia aproveitar sim essa areia, mas se você tivesse certeza que não tem esses problemas também de estar infectado com urina de animais e humanos. A gente tem aqui a pedrinha, são pedrinhas de rio, pedrinhas de construção, areia pode ser areia de construção, tá? Se você não tiver acesso a uma areia próxima à sua casa. A gente tem aqui, ó, carvão, cinza. A cinza, ela tem o mesmo efeito do calcário. Ela tira a acidez da terra e ela trabalha também com a proteção, evitando aí o aparecimento de fungos, bactérias, vírus. Ela também ajuda e você pode estar fazendo isso até mesmo pegando galhos, restos de madeira que você não queira mais, indo para o lixo, você pode queimar, que foi o que eu fiz. Eu peguei aqui do quintal algumas tábuas que iam para o lixo, queimei e aí formou essa cinza e esse carvão que eu acho até melhor do que aqueles que a gente compra nos mercadinhos. Aqui dentro tem também areia preta. Eu e o meu esposo, nós pegamos essa areia ali no meio da mata, ali perto de um lago, e essa areia é muito interessante. Eu fui fazer uma pesquisa nela, então ela é uma areia muito indicada para jardim, para jardinagem, para as nossas plantas, porque ela contém humus de minhoca, pelo fato de ela estar ali já naquele local por muitos anos, então ela já trabalhou ali os resíduos que caem da própria natureza, como folhas, galhos, animais que morrem. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai lavar as raízes, se for o caso vou podar alguma coisa.
Vamos tirar essa pontinha aqui. E não vai ser preciso podar as raízes, só se ela estivesse muito espalhada. Como não é o caso, a gente não vai precisar podar. Só tirar isso aqui com a mão mesmo. Agora nós vamos trabalhar aqui, ó. Mas se você tiver alergia, não use. Use outra coisa, usa o óleo de nim. E sempre usa uma máscara, um óculos para proteger os olhos e a máscara também para proteger o nariz. E cuidado com a pele, né? Porque pimenta arde. A gente vai fazer isso aqui, ó. Molhar bem a raiz, a batata. E depois a gente trabalha a parte de cima. Prontinho. A gente vai colocar aqui por enquanto, até para secar. E aí a gente vai preparar o nosso vaso com os materiais para receber a planta. Essa aqui é a minha areia, que eu falei para vocês. Olha só como ela já tem bastante serrapilheira até. A gente vai tirar um pouco disso aqui. Vai deixar mais areia. Aqui já tem a cinza. Agora a gente vem com o carvão batido e casca de banana com a casca de ovos. Mistura, pode misturar bem. Se eu quiser peneirar isso aqui, tudo bem. Se não, a gente pode colocar assim também, não tem problema não. Isso aqui não interfere. E um pouco de terra. Com areia, com mais um pouco de serrapilheira. Essa terra aqui, ela é argilosa. Ela tem um pouco de... Um pouco não. Ela tem bastante barro. Por isso eu vou colocar só um pouquinho. Ó, esse excesso aqui eu vou tirando. Porque depois eu quero mostrar pra vocês o que eu vou fazer com isso aqui. Eu quero tirar o máximo para deixar mais ela assim. Agora nós vamos para o vaso. Por enquanto, eu estou sem vaso aqui. E o único vaso que eu tenho para caber aquela raiz ali e deixar bastante espaço para ela crescer, por enquanto vai ser esse aqui. Mas quando eu for devolver para o dono, eu vou colocar em um outro vaso. Então a gente vai cortar um pouco esse vaso e colocar ela aqui dentro. Esse vaso aqui, ó, ele tem um furo bem grande. Cabe um dedo, ó, meu. O que é importante? A gente colocar uma manta de drenagem. Se você não tiver uma manta, você pode colocar aqueles TNT, serve também, que é o que eu vou fazer. A gente vai forrar primeiro com TNT e depois vai vir as pedrinhas de rio. Esse tamanho aqui é o suficiente. A manta, o TNT ou o tecido que você colocou junto com as pedras vai ajudar com que não acumule
resto de água no substrato e não venha apodrecer as raízes. Por isso que é importante a gente colocar. E agora eu vou colocar, lembra daqueles restos de folha, pedacinho de casca, de galho, carvão, que sobrou, que eu tava retirando do substrato? Eu vou colocar bem embaixo, bem no fundo. Você pode quebrar ele. Isso aqui vai fazer com que as raízes, na hora de ela procurar alimento, ela venha bem no fundo do vaso. Pegar esses materiais que já foram transformados pelos micro-organismos em materiais de alimento para as plantas, elas pegarem diretamente daquele fundinho do vaso. E aí a gente vem com o nosso material. Vamos colocar a nossa planta. O que é importante aqui? A gente não enterrar toda a batata da raiz. O que a gente vai cobrir é mais ou menos até aqui. A gente vai cobrir as raízes. Essa batata aqui, ela precisa ficar para fora, ou até mesmo daqui para cá. Vocês viram lá no vídeo como que a batata dela fica bem para fora mesmo da terra? É isso que a gente vai fazer. A gente vai colocando aqui. Poderia até ser um vaso maior, viu? Mas é porque realmente eu estou sem vaso para ela. Mas eu vou providenciar um vaso de cimento ou então de barro para estar colocando ela definitivamente. Mas o importante é a gente socorrer logo ela. Quando você fizer essa mudança brusca na planta, tirou ela de um vaso, transplantou para um outro, é importante que você deixe ela pelo menos uns 15 dias ou mais na sombra. A gente vai regar bastante daqui a pouco. E aí durante esses dias você não vai regar novamente. Você só vai regar a rosa do deserto quando o substrato estiver seco, seco, seco. E isso você pode relaxar, tá? Você pode até passar um mês sem regar ela, não tem problema. Quando ela for para o sol, aí você molha com mais frequência. Mas nada de estar molhando todos os dias ou de 15 em 15 dias. Isso depende muito da sua região. Nesse período de chuva, retire ela por enquanto. Quando passar a temporada de chuva, aí você coloca ela novamente numa área externa. Posso colocar um pouquinho mais dessa serrapilheira? Posso. Só um pouquinho. Que é para evitar também de quando ela estiver no sol, o impacto do sol no substrato não venha a ser tão forte. Porque tanto a grama, como palha de arroz, como serrapilheira, folhas secas, assim evita o impacto do sol no substrato. E quando você rega, ele ajuda também com a umidade do substrato, fica mais tempo encharcado. Por isso a gente vai colocar bem de leve. Isso aqui é o suficiente para a rosa do deserto. Uma planta que gosta um pouco mais de água, aí a gente pode colocar mais. E agora o que que vem? A rega. Aqui você pode exagerar na rega. Por quê? Ela vai passar um bom período sem água. Vamos lá? Começou a escorrer, parou. Eu vou colocar aqui, gente, no vaso, o dia que a gente fez toda essa mudança e contar a partir de hoje quantos dias ela levou para brotar as primeiras folhas. E isso varia, tá? De planta para planta, de processo para processo. Não significa que você vai fazer aí na sua casa e você vai ter o mesmo resultado no período que a gente usou aqui. Isso muda muito de clima. Deixa eu pegar lá um adesivo para eu colocar aqui, até porque só de mente a gente esquece, né? Vou usar essa fita aqui, ó.
que ela cola. Essa foi mais uma dica do Jardim Curativo, um jardim de possibilidades, diretamente do canal Vida Leve no Jardim. Eu espero realmente que essas dicas lhe ajudem a restaurar a sua rosa do deserto, que ela floresça aí no seu jardim, na sua casa, no seu espaço, dando cor, dando vida para esse ambiente. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço para você. Que Deus abençoe a sua vida, o seu jardim, a sua família, o seu trabalho. Que você seja próspera em todas as áreas da sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!